Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, nosso encontro diário aqui na TV, na Vale TV. A partir de agora vamos falar de esporte, depois do programa onde discutiram muito o carnaval, né? E o carnaval, eu tenho falado com algumas pessoas que me disseram, quando é ano de eleição, o pessoal acaba querendo realmente fazer o carnaval, parece carnaval da voto. E aí a gente sabe, aqueles que argumentam a favor, tem toda uma série de coisas e respostas e que realmente é importante, que tem que ser realizado. Quer dizer, eles defendem com unhas e dentes. E quem é contra também tem os seus prós e tem os seus contras e por que ele é contra. Então, realmente é uma briga muito difícil. Mas está aí, Novo Hamburgo, o carnaval vai sair, já foi escolhido, parece que é soberana, eu acho que já tem aí a corte toda que vai desfilar no carnaval. Então, vamos torcer para que nós tenhamos um grande carnaval em Novo Hamburgo, porque Novo Hamburgo sempre teve grandes carnavais. Mas tivemos hoje o primeiro campeão nacional, vamos dizer assim, né? E aquilo que eu pensava, e eu acho que eu já tinha definido, tinha falado aqui, que essa competição estava toda ela pronta e dirigida para que um time paulista ganhasse. E uma semana atrás eu vi um dirigente do Internacional que esteve lá, também disse a mesma coisa, e eu pensei assim, pô, será que aquilo que eu estava pensando, eu estou certo? Que ele disse: o campeonato, a Copa São Paulo, está dirigida para que um time paulista seja campeão. Não sei qual o time será campeão, segundo palavra deles, mas um time paulista, eles estão preparando para que um time paulista conquiste. E hoje, no jogo contra o Flamengo, quando estava 2-0, tudo bem, tranquilo, merecido, mas quando anularam um gol do Flamengo, que seria o primeiro gol do Flamengo, e eu acho que foi muito mal anulado, eu fiquei preocupado. Eu disse, olha, mas a televisão está aí mostrando, é muito arriscado de que realmente se prepare uma coisa. E aí, para o bem da competição, a equipe do Flamengo conseguiu se recuperar e nos pênaltis acabou ganhando a competição e o título vai para o Rio. Então, aquilo que eu falei há 2, 3 semanas atrás aqui, que estava tudo preparado para um paulista ser campeão, não valeu nada. Quer dizer, não sei nada. Quando eu disse que achava que estava preparado para um paulista ser campeão, não, acabou um carioca sendo campeão. Que bom. Mas que eu fiquei desconfiado e fiquei com alguma coisa, né, me cutucando assim na orelha quando anularam aquele gol do Flamengo, hoje eu fiquei sim. E aí, daqui a pouquinho parou o jogo, porque a torcida do Corinthians acendeu lá os sinalizadores, que está proibido. Isso aí está proibido em estádio, está proibido. E aí tinha, olha, era mais de uma centena, vamos dizer assim, olha, se não tivesse milhares. E para entrar com isso ali, eu não sei como conseguiram entrar, né? Porque está proibido nos estádios de futebol, mas estavam lá os sinalizadores. Mas o Flamengo, então, foi campeão, primeiro título nacional de 2016, conquistado pelo Flamengo em pleno estado de São Paulo, no dia que São Paulo completa mais um aniversário, já que essa competição é uma homenagem ao dia de São Paulo, que sempre encerra, então, no dia 25, dia de emancipação. Mas tivemos aí o Internacional já retornando da sua pré-temporada nos Estados Unidos, que eu também fui contra, acho que o Internacional não foi fazer uma pré-temporada, acabou passeando, acho que vai atrapalhar, o tempo é que dirá, e aí depois vou ter que voltar aqui e dizer assim, eu realmente estava enganado. O Grêmio fez um jogo treino contra o Novo Hamburgo, o último do Novo Hamburgo,
de manhã lá no CT do Grêmio, né? Luiz Carvalho, onde foi um 0-0. Eu acho que o time do Gerson Guzmão foi bem, conseguiu superar e segurar o Grêmio. Aí à tarde tivemos o amistoso entre Grêmio e a equipe do Danúbio, 1-1, né? E o gol contra, que estão crucificando já o jogador Cadu. Só que eu gostaria que o pessoal fosse lá nos arquivos e olhasse quando foi a estreia do Jeromel no Grêmio. Foi contra o São Luís de Juí. Ele estava no banco e ele entrou durante o jogo. E o jogo foi 2-2. E um gol do São Luís foi marcado pelo Jeromel contra. Então tá aí. Não vamos... E hoje, o que é o Jeromel para o Grêmio? Não só para o Grêmio, é um dos principais defensores do Grêmio. E olha, do Campeonato Brasileiro ele também teve ali, eu não sei se ele não foi o bola de prata aí, mas teve ali com uma boa pontuação. Então, tudo isso. Mas eu estou fazendo essa introdução toda porque hoje é segunda-feira e olha quem está comigo aqui, ó. O nosso Daniel Santos. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, Valdir. Boa noite, nossos telespectadores. Tudo tranquilo, voltando depois de uma semana de férias, uma semana de folga. E o Esporte Clube Novo Hamburgo encerrando sua pré-temporada de forma invicta, Valdir. E eu sei que tu ia chegar aqui agora com a tabela da Primeira Liga e que não sei o quê, e aí agora deixou as federações e a CBF deixou para a última hora, para entrar com um mandato, dizer não pode fazer. Aí os clubes disseram, não, mas vai ser amistoso. E aí a Federação Gaúcha hoje proibiu os árbitros gaúchos de apitar. Daí o Noveleto disse que foi a mando da CBF. Os clubes estão ameaçando buscar juízes de fora do país, Argentina, Uruguai, Paraguai. Agora parece que amanhã a CBF vai notificar a Conmebol para que a Conmebol não autorize o futebol. É uma bagunça mesmo, então, mas os clubes dizem que essa primeira rodada vai sair. O Internacional hoje falou que joga na quarta-feira contra o Curitiba e o Grêmio diz que viaja para Chapecó, também vai enfrentar. O Fluminense e o Flamengo também estão sendo ameaçados, até de corte de dinheiro da verba da TV, né? E o Calil, que era o presidente dessa liga, a primeira liga, criou, mas acabou caindo fora, agora está detonando, né? Então, realmente, o futebol brasileiro talvez seja essa bagunça e tenha esse desvio, esse desmando, porque justamente o pessoal faz e os clubes acabam aceitando um cordeirinho. Estou gostando da dupla Grenal que está batendo firme. O presidente do Grêmio disse assim, ó, se não pode ser disputado uma competição esse ano, nós vamos disputar como se fosse amistosos. Então, e se for amistoso, vai lá, me convida eu ou tu, alguém que saiba apitar, vai lá e apita e vai sair muito bem. Amistosos de luxo, né, Valdir? Não, e aí faz assim, ó, pega lá um preparador físico, alguém que saiba apitar, que tem a regra do jogo, vai lá e apita. Mas você falava do último jogo do Novo Hamburgo que fez 3 jogos preparatórios, 3 jogos treinos e um amistoso. Fez o jogo contra o Sindicato? O Sindicato, eu acho que foi todos até, porque nenhum jogo, a não ser... Contra a seleção da Várzea foi uniforme oficial. Foi uniforme oficial, o resto foi tudo... Jogo treino. Mas vamos lá, um jogo treino contra... Então, jogou contra o sindicato dos jogadores profissionais do Rio Grande do Sul, jogadores que estão desempregados, então fazem então esse jogo sempre para os clubes verem os jogadores e talvez alguns jogadores ser contratados. Fez daí um amistoso contra o sindicato, contra o selecionado aqui de Novo Hamburgo, que tem uma seleção muito boa. 5 ex-jogadores do Novo Hamburgo já atuaram no Novo Hamburgo, estava nessa seleção. A base foi o veterano de Canudos. E aí depois tivemos aquele jogo treino lá em Criciúma. Um bom resultado. Um bom resultado, uma vitória, mais uma vitória. E aí tivemos agora, no sábado de manhã, mesmo com aquele calorão, o pessoal foi lá e jogou, então, contra jogadores do Grêmio, até que depois jogaram no jogo do fundo, né? Então, exatamente. muito bem. Então, o Novo Hamburgo
O Novo Hamburgo, então, recapitulando para o telespectador, venceu o sindicato dos jogadores em jogo-treino, seu primeiro teste por 4-0, daí no segundo teste venceu a seleção da Várzea de Novo Hamburgo por 2-1, amistoso, daí jogo-treino contra o Criciúma, lá no CT do Criciúma, vitória por 2-1, e no último sábado pela manhã, no CT Luiz Carvalho, lá em Porto Alegre, o CT do Grêmio, empate em 0-0, o Grêmio, Valdir, jogando com grandes jogadores que já fizeram parte da equipe profissional, da equipe titular do Grêmio, e com 5 jogadores que jogaram contra o Danúbio à tarde. Com a estreia do Fred, ex-jogador do Grêmio, do Novo Hamburgo, né? E que fez a sua estreia com a camisa do Grêmio. Exatamente. Então, podemos falar a escalação do Novo Hamburgo? Seria bom. E só antes que tu falar a escalação, hoje eu tenho falado com muita gente, o pessoal disse, Valdir, a grande sensação desse ano no Novo Hamburgo deve ser Robinho e Saldanha e Robinho. Eu não sei até se o Quiro jogou ou não jogou. O Quiros entrou no lugar do Saldanha no jogo treino do último sábado, e o Saldanha foi muito bem no jogo contra o Criciúma, marcou os 2 gols lá em Criciúma. Isso aí, então... Mas vamos à escalação do Maia? Vamos o Novo Hamburgo contra o Grêmio no último sábado, jogo treino 0-0, jogou com Jandrei, Celcinho, depois o Ricardo Schneider, Diego Macedo, André Paulino, depois o Paulinho, e Juan, depois o Jonathan. Amaral Preto, depois Matheus Prank, Juninho, depois o Alisson, que é guri da equipe juvenil, e o Anderson Paraíba, depois o Mazinho. E na frente o Robinho, depois o Cacique, e o Saldanha, e depois entrou o centroavante Quiros. Isso aí, então... Como destaque da equipe do Grêmio, 5 jogadores que jogaram no amistoso contra o Danúbio, jogaram também contra o Novo Hamburgo. O jogador Edinho, o jogador Ramiro, o jogador Fernandinho, o Lincoln e o Bobô. Jogaram pela manhã e jogaram à tarde também. Então entraram e fizeram esse... Quem mais jogou no Grêmio? O Bruno Grassi, que estava no banco. Depois jogou o Thiago e depois o goleiro Léo. Jogou o Wallace Oliveira, estreando na equipe do Grêmio. Também. Entrando no lugar dele o Raul. O Bressan, que estava no Flamengo. Depois entrou o Thierry. O Fred, que fez sua estreia. Depois entrou o Verley. E o Verley que não deve ficar no Grêmio, né? O Grêmio deve emprestar ele. O Marcelo Hermes na lateral, entrando depois o Iago. No meio do campo, o Edinho, depois o Caio. Moisés... O Caio, que é irmão de um jogador que joga no Internacional na mesma categoria. São gêmeos, né? São gêmeos, né? Exatamente. E que tem, por coincidência, o mesmo empresário. O mesmo empresário. Evandro José Schmidt. O Caio entrou no lugar do Edinho, Moisés, depois Araújo, Ramiro, que já foi titular do Grêmio, depois do Fernandinho, e o Lincoln, e depois o Tontini. E na frente o Pedro Rocha, depois Lucas Coelho, o Bobô, depois o Batista, e entrando no lugar do Batista o jogador Brian. Então o Grêmio com uma equipe forte contra o Novo Hamburgo. Desse time aí, tu sabia que já teve um jogador aí que foi campeão em Novo Hamburgo? Que já foi campeão... Em Novo Hamburgo? Um jogador do Grêmio. Do Grêmio, que jogou de manhã e de tarde? Já facilitei para ti, é um dos 5. Quem tu acha que já foi campeão em Novo Hamburgo aí? Poderia ser o jogador Lincoln? Não. Não foi o Lincoln. Foi o Ramiro. Ramiro já foi campeão aqui. Foi campeão, mas não foi como futebol. No tênis, ele participou de uma competição na Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo e foi campeão de tênis. E aí o pessoal, os pais iam investir na carreira dele como tenista, né? E categoria de base, tá? E aí ele foi convidado a participar do torneio, aquele torneio que tem em Três Coroas, o Verdes... Copa Cidade Verde. Cidade Verde. E lá ele acabou sendo campeão também pelo time que ele disputou. Aí eu já estava acertado com o Grêmio, para ir para o Grêmio, tá? E no fim não deu certo. O Juventude acabou levando ele para o Juventude. Por isso que no Juventude ele acabou se consagrando. E aí depois sim veio para o Grêmio. Então... O Ramiro já foi campeão aqui em Novo Hamburgo, na Sociedade Ginástica, mas jogando tênis. Ele começou jogando tênis. E aí depois hoje está aí para o futebol brasileiro, né? O Ramiro. Então essas curiosidades que o esporte acaba nos apresentando, né? Mas o Anilado Valdir, então, fez o seu último jogo treino no sábado, se prepara então para a estreia no Gauchão no domingo, 18 horas contra o Cruzeiro no Estádio do Vale. No Estádio do Vale. E eu acho que nós teremos um grande público, né? O grupo aquele, os 20, se realmente for
50% já vão ter um bom público no estádio do Vale. né? Porque diz que já tem mais de 2.000 pessoas. Eu acho que o pessoal tem que ir, tem que se associar e tem que participar do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo só vai ser grande se as pessoas ajudarem. Aquilo que eu sempre digo, pode ser gremista, pode ser colorado, mas tem que... quando o Novo Hamburgo jogar aqui, tem que ir para o Novo Hamburgo. Apoiar o Anilado. E até porque, Valdir e telespectador de casa, o Cruzeiro, assim como o Anilado, é uma daquelas equipes que busca vaga para a Série D do Brasileiro. E até mais o mais preocupante, eu acho que é cair em 3. E cai em três equipes. São 14 equipes. Né? Mas tu tira Grêmio, Internacional, Juventude e o Brasil, acho que esses 4 aqui nessa ordem, estão assim, eu acho, lógico, só pode acontecer um acidente, um desses times não ir bem e acaba. Mas daí, o que sobra 10. Sobra 10 equipes. 10 que vão brigar para se garantir. 10 para se garantir. Quer dizer, 7 vão se garantir na primeira divisão. É verdade. E 3 vão cair. Então, realmente, tem que ter muito cuidado. Tem que pontuar em casa. Na quarta-feira, o Novo Hamburgo joga no domingo aqui. E na quarta vai jogar contra o Veranópolis. Veranópolis fora de casa. O Veranópolis também montou uma grande equipe. Até o Lúcio, aquele ex-lateral do Grêmio, está lá no Veranópolis. Né? Então, e o Veranópolis, sempre quando joga em casa, é um osso muito duro de roer. O Aimoré, e alguém me disse, o Aimoré é o forte candidato ao rebaixamento. Vamos lá, o Aimoré perdeu 1-0 ontem para o São José, mas eu acho que vai ser jogos muito equilibrados, né? Porque tem São José, tem Lajadense, tem Novo Hamburgo, tem Veranópolis, e são aí times, tem o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga que tem crescido muito nos últimos anos. Então, realmente, é o campeonato que vai ser. Por isso eu acho que daqui a pouquinho nós teremos que ter um campeonato gaúcho, sim, os regionais estão terminando, mas sem a dupla Grenal. Para nós termos a divisão, um calendário o ano todo, e aí sim uma paridade, né? Porque assim, além de a qualidade técnica de Grêmio Internacional ser muito superior aos outros times, ainda nós temos muita coisa, muitas vezes o erro, qualquer árbitro está sujeito a errar, mas infelizmente eles sempre erram a favor da dupla Grenal. É difícil, mas olha, se tiver 10 erros no campeonato, 9 são a favor da dupla Grenal. E se tiver um contra, olha lá, muito difícil. E quando isso acontece, o choro é grande. É muito grande. Daí eles afastam o árbitro, daí eles afastam isso, aquilo, aí fazem um monte de coisa, né? Então, é uma coisa que nós podemos confirmar a primeira rodada do Gauchão? Vamos lá do primeiro. Tu já falou Novo Hamburgo e Cruzeiro aqui. 18 horas no domingo, mas o campeonato começa no sábado. Com o Internacional. Ou melhor, mudou. O Juventude e São Paulo é o jogo de abertura. Juventude e São Paulo. Juventude e São Paulo vão jogar no sábado, 18 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias. E no domingo, os demais jogos da rodada. Brasil de Pelotas e Grêmio, 5 da tarde, no Centenário em Caxias. No Centenário em Caxias, estava para ser lá na divisa, ou em Rivera, ou no Uruguai, na Argentina, mas... Então vai ser em Caxias. Em Caxias, às 5 horas, Brasil e Grêmio. Internacional e Ipiranga no domingo, 19h30, no Beira-Rio. Novo Hamburgo e Cruzeiro, às 18 horas, no Vale. Glória contra o Veranópolis. O mando ainda não está definido, o mando é do Glória, mas o jogo está marcado para as 18 horas. O seu Noveleto reclame, fala dessa Copa, ele está contra, fazendo pressão, mas aí tem um jogo que aqui, segunda-feira, nós ainda estamos dizendo Está indefinido até o momento. Por que tu não tem essa definição ainda, tio? Eu queria que tu já viesse com essa definição. Tu não tem definição? Eu sei por quê. Porque não foi definido ainda. Não foi definido. Então, tá. Glória e Veranópolis, por enquanto, o mando indefinido. O jogo seria em Vacaria. Passo Fundo e São José em Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. E Aimoré e Lajadense, domingo, 18 horas, no Cristo Rei, em São Leopoldo. Passo Fundo, quem é o treinador do Passo Fundo? O Passo Fundo, que é treinado pelo nosso grande amigo, o Benhur Pereira. Benhur Pereira, aqui de Novo Hamburgo, que nós tínhamos convidado. Ele estava em Novo Hamburgo hoje, só se estiver à noite em Novo Hamburgo, gostaria que viesse no programa, mas a gente sabe que é muito difícil. Eu não sei se ele ia viajar hoje ainda para Passo Fundo.
E retomando o assunto do Aimoré, o Aimoré que ontem fez amistoso com o São José, perdeu no Cristo Rei por 1-0. O Aimoré nos jogos anteriores empatou com o São Paulo lá em Rio Grande 0-0. E no outro amistoso venceu o Brasil de Pelotas em casa pelo placar de 2-0. 2-0. Mas o nosso amigo Pedro tem um recado para nós aí. Ah, não, mas eu tenho certeza que o recado que ele quer é um recado muito importante e o nosso telespectador quer também ouvir esse recado aí. Vamos chamar os nossos apoiadores culturais e o Esporte na TV volta em seguidinha com novas informações do esporte.